Nós vamos ler no decorrer aqui da mensagem. Meus irmãos, nós vamos... Eu quero dizer para você que eu cheguei aos meus 56 anos de vida. E hoje eu tenho, com 56 anos de vida, talvez mais dúvidas do que respostas. Mais dúvidas do que certezas. E aquilo que a gente vai lembrando do nosso passado, e muitos de nós aqui vivemos coisas do nosso passado. Essa semana eu descobri numa rede social uma comunidade da minha cidade. Aí eu entrei lá, fiz uma postagem, apareceram tantos amigos de infância. E aí uma moça, uma senhora já, é mais velha que eu, e ela lembrou lá na rede social de quando eu tinha 5 anos de idade. Ela era minha vizinha e ela colocou assim na rede social: eu lembro de um amigo que a gente carregava no colo para chegar mais rápido para a escola. Porque naquela época eu caminhava sem muleta, mas eu ia segurando a perna assim, então eu demorava um tempão para chegar na escola. E os vizinhos que moravam perto me pegavam no colo, a gente fazia aquele rali na rua. Eles iam correndo, me trocavam de braço e eu ia só lá, assim. E eles me lembraram disso e eu comecei a pensar quantas coisas a gente viveu até hoje. De onde você saiu e onde você está hoje. De onde eu saí, eu nasci numa cidade chamada Alegrete, Rio Grande do Sul. Capital do mundo, né? O restante é tudo Grande Alegrete. Eu nasci lá. Eu saí de Alegrete com 25 anos de idade para ir para a faculdade. E depois nunca mais voltei. E a gente vai lembrando as coisas que a gente vai vivendo. E tem coisas que a gente não quer olhar mais. Tem as coisas ruins a gente esquece. Os registros do passado. Eu tenho lá em casa uma pasta cheia de fotos. Um dia desse eu compartilhei no grupo da igreja uma foto minha da Cris, quando a gente era bem jovenzinho. Eu tinha cabelo. E era bem magrinho assim, não tanto, mas era bem mais magrinho. E a gente vai lembrando essas coisas da vida, a gente percebe onde que nós estávamos e para onde que Deus nos trouxe. E eu comecei então a construir uma filosofia de vida. Porque afinal de contas todo mundo tem, eu também posso ter uma filosofia de vida. E aos poucos eu comecei a construir essa filosofia de vida, iluminado em 4 propósitos que você com certeza já ouviu falar sobre isso, mas agora virou a minha filosofia de vida. E ela se divide em 4 partes. Primeiro, menos é mais. Menos é mais. Segundo, é perdendo que se ganha. Terceiro, é devagar que a gente vai longe. E quarto, é desencarnado que se vive. E eu fiquei me perguntando, e eu acho que você também deveria se perguntar nessa manhã, que vida que eu quero para mim? Que tipo de vida que eu quero para mim? Será que a vida que eu vivo hoje, agora com os meus 56 anos de idade, e já quase completando 57 daqui a pouco, será que a vida que eu vivo hoje é a vida que eu gostaria de viver por toda a eternidade? E aí eu pergunto para você, qual é o tipo de vida que nós desejaríamos que se eternizasse em nós? Qual é o tipo de vida que eu gostaria que se eternizasse em mim? Será que eu vivo hoje uma vida que me faz, de alguma forma, gostar da eternidade? Será? Será que eu vivo uma vida de uma eternidade que começa aqui, começa agora, começa com o meu hoje? Será que o que eu estou vivendo isso é isso? Será que eu vivo hoje uma vida de transformação na vida como ela é todo dia? E eu confesso que o convite que um dia arrebatou a minha alma e deu sentido para a minha existência, ela veio do Mestre Jesus de Nazaré, quando ele disse assim, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, então eu decidi seguir Jesus de Nazaré e ser um discípulo dele na minha vida. E isso fez todo sentido para mim.
E é por isso que eu estou constantemente olhando para as minhas histórias, para a minha história de vida, de quando eu tinha 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos. Eu fico olhando para a minha história de vida, e eu fico olhando para a história de vida dos apóstolos, a história de vida dos discípulos, e olhando para essas histórias deles, eu vou vendo o que acontece com eles, o que aconteceu, o que eles viveram, o que eles aprenderam, e eu também posso aprender com a vida deles, porque eu decidi, e eu acho que você também decidiu, nós decidimos ser discípulos de Jesus de Nazaré. E é interessante porque os discípulos aqui, eles nos revelam, no relacionamento deles com Jesus, um ambiente de intimidade. Se você olhar, você vai ver isso. E a revelação, ela só pode acontecer em ambiente de intimidade. É só aí que ela pode acontecer. É o lugar onde as nossas histórias são apresentadas um para o outro. E é no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36 a 39, que os discípulos são encaminhados por João até Jesus. E os discípulos chegam até Jesus, os discípulos de João, e Jesus pergunta: o que vocês querem? E talvez, se Jesus tivesse perguntado para mim, talvez eu tivesse um monte de coisas que eu queria pedir para o Senhor. Ah, Senhor, eu gostaria disso, muitos bens materiais, muitas coisas para mim mesmo, fisicamente falando. Mas quando eu olho para esse texto aqui, você vai ver Jesus perguntando para os discípulos: o que vocês querem? E eles vão responder assim, Rabi, onde tu moras? Olha que coisa, eles sabiam que Jesus era um mestre, eles sabiam que Jesus tinha poder e que podia realizar qualquer sonho deles, e o pedido que eles fizeram: Senhor, onde que tu moras? Onde que é a tua casa? Onde que é a tua intimidade? Onde que você tem a tua rede Wi-Fi domiciliar? Você pode me dar a senha? Quer dizer, ele vai dizer para o discípulo: Senhor, eu preciso saber um pouco mais da tua intimidade. Então esse aqui é o primeiro encontro que apresenta o princípio de intimidade que vai marcar toda a história de Jesus com os seus discípulos. Porque ser discípulo de Jesus significa prezar por relacionamentos abertos, profundos, com significados, relacionamentos significantes. E a aventura dos apóstolos nessa história com Jesus, ela começa assim, com o encontro de pessoas que se abrem mutuamente. E os discípulos, eles começam a conhecer profundamente o Mestre, porque eles não deveriam ser anunciadores de uma ideia. Nós não somos anunciadores de uma ideia do Evangelho, não. Nós somos testemunhas de uma pessoa. Então é por isso que os discípulos, eles precisavam conhecer Jesus. Eles precisavam ver a intimidade de Jesus, porque era desse Jesus que eles deveriam ser testemunhas. Isso que acontece com a gente. Então, antes de serem enviados aqui para evangelizar, como está em Mateus 28, quando Jesus fala, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, antes de serem enviados para evangelizar, eles precisavam estar com Jesus e estabelecer com Ele um relacionamento pessoal. É por isso que eles perguntam: Senhor, onde tu moras? Porque eu quero conhecer mais do Senhor. E discipulado, meus irmãos, é a jornada que a gente aprende a estar com Jesus e estar com os outros. Porque o discípulo de Jesus não é um ser ausente de um corpo presente, mas é comer 1 quilo de sal junto. Você já comeu 1 quilo de sal alguma vez? Tem gente que não gosta nem de sal. Gente que não gosta. Mas é a oportunidade, esse exemplo, ele está dizendo aqui que a oportunidade onde as histórias se encontram, onde começam a se formar uma história aqui de comunhão. E é por isso que a nossa igreja, na frase que nos identifica, nós falamos firmes no amor e na palavra. Porque essa frase aqui, quando eu fui apresentado a ela se tornou para mim a base do meu ministério. Isso aqui atrai muito amor, mas também atrai muita pedrada. Atrai muitos holofotes, mas também atrai muita pedrada. E Jesus, ele escolheu os 12 discípulos. 12 personalidades totalmente diferentes aqui, de classes sociais diferentes.
de expectativas diferentes, de pensamentos diferentes para com Deus e para com as pessoas, mas tem dois discípulos aqui que representam muito bem a inclusividade de Jesus. Um deles era o Mateus, e a outra deles era o Judas Iscariotes. Porque o Mateus, ele representa aqui aquelas pessoas odiadas da sociedade, porque ele era um cobrador de impostos, e as pessoas não gostavam dele, ele era um publicano. Então ele pensa em alguém que você não teria na tua conta do Facebook, alguém que você não seguiria no Instagram. Então esse era o Mateus, era o membro do time de Jesus. Mas ele também tinha o Judas Iscariotes, porque o Judas Iscariotes, ele representava aqueles traidores, ele representava os sabotadores, e Jesus monta um time. O Barcelona de Jesus não tinha o Messi, mas tinha o Mateus, tinha o Judas. E aí o que me ocorre, uma coisa, meus irmãos, que discipulado cristão é uma jornada de inclusão, que não admite aqui preconceito, não admite intolerância, não admite elitismo, não admite ódio de classes. Eu creio que se Jesus estivesse vivo hoje, talvez muitos aqui, inclusive eu, talvez principalmente eu, iriam me escandalizar com as causas que Jesus abraçaria, com as coisas que ele traria para ele. Mas convenhamos, irmãos, que a lógica de inclusão de Jesus às vezes é um pouco irritante, você não acha? Porque ele vai abraçando todo mundo. Ele abraçou a mim, e ele chama para ser pregador, e todo mundo vai chegando, e Jesus vai abraçando todo mundo, sem preconceito. E, Senhor, por favor, esse aí, Senhor, é esse aí também. Porque o discipulado cristão, meus irmãos, ele tem uma essência de inclusão. O discipulado cristão tem uma essência de amor compartilhado, de comunhão. E sabe, quando eu olho para os discípulos aqui de Jesus, eu sei que essa aqui é a vida que eu quero para mim, como seguidor de Jesus de Nazaré. Porque nós somos chamados para sermos pessoas melhores, melhores na dor, melhores no sofrimento, melhores no amor, melhores em tudo. Isso é discipulado de Jesus para a nossa vida. Nós vamos melhorando, e não tem nenhum de nós aqui que já tenha chegado. Nós estamos no processo. Nós estamos aqui tentando experimentar uma eternidade que começa aqui, hoje. Começa aqui nos nossos ajuntamentos. Semana que vem nós vamos ter aqui o nosso junta-panela, que não vai ser junta-panela, nós vamos ter uma feijoada aqui, carioca, para completar, para ser bem feijoada mesmo. Então esses ajuntamentos, nós estamos experimentando uma eternidade que começa aqui, e eu creio que nós temos um único modo de viver. E aqui não é uma questão simplista, é uma questão de simplificar. Por quê? Porque qual é esse jeito? Viva fazendo aos outros o que você gostaria que fizesse para quem? Para você. Ame os outros como Jesus amou você. E nós passamos muito tempo sendo consumidores de produtos da fé. Sabe o que é ser consumidor de produto da fé? É por isso que nós nos irritamos com algumas coisas, porque nós somos consumidores, nós queremos ser bem tratados. E aí Jesus fala para nós: façam discípulos. E é interessante porque Jesus mandou fazer discípulos. E discipulado não é pirâmide. Eu não sei se você já sabe o que é, mas aquele negócio que os de cima usam os de baixo para ganhar mais, discipulado não é isso. Discipulado não é clonagem, onde a gente vai tendo clones, onde nós gostaríamos que fosse todo mundo iguais a nós. Como seria legal se todo mundo fosse igual a mim? Será que seria? Não. E graças a Deus, mas graças a Deus mesmo, que as pessoas são diferentes. E a diferença, meus irmãos, é uma maravilha. É uma maravilha, as pessoas são diferentes. Eu sou diferente do Felipe, o Felipe é diferente do Ralph, o Ralph é diferente do Kleber, o Kleber é diferente do Jorge. Por quê? Porque nós somos diferentes, e essa diferença que nos edifica. E discipulado não é clonagem, todo mundo falando do mesmo jeito, acreditando do mesmo jeito. Isso é coisa de clone. E Jesus não está dizendo isso para nós.
E Deus me fala todo dia, Ele vai falando para mim, Ele vai falando para você também: cuide da minha herança, cuide das minhas ovelhas, exibe o teu galardão, lance as tuas flechas, porque filhos são heranças do Senhor e discípulos são heranças do Senhor. Não sei se você já viu, mas às vezes tem lugares em que o pastor da igreja, ele tem outros pastores, e ele faz discipulado com os pastores. E daí alguns desses pastores se tornam homens de Deus que ganham muitos para Jesus, e outros se tornam clone do pastor. Se o pastor fala um R puxado, o outro vai falar R puxado também. Se o pastor tem um costume de fazer assim, o outro vai fazer também. O Jorge disse para mim uma vez que eu tinha costume de ficar assim, né? Então assim, quem vai trabalhar comigo tem que ter barba para poder ficar assim também, né? Mas não é isso, porque filhos e discípulos são heranças do Senhor. E é interessante porque tem muitos textos bíblicos que a gente gosta muito, né? Mas eu gosto muito de um texto que é de Gálatas 2:20, mas Deus botou um tom no meu ministério, e que eu adotei Atos 20:24 como o versículo principal da minha vida. Quando ele fala assim, ó: em nada tenho a minha vida preciosa para mim. Está aqui na tela? Contanto que cumpra bem a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Esse é aqui o meu versículo preferido. Esse é o tipo de vida com Deus que eu quero para mim. Esse é o tipo de vida que eu desejo do fundo do meu coração. Que você, homens e mulheres, adolescentes, jovens, saiam daqui nessa manhã comprometidos a ser para a glória de Deus. Isso não significa perfeição, porque Jesus não está dizendo aqui: você tem que ser perfeito, você nunca errou. Não, Jesus está dizendo: entregue para mim, seja meu discípulo. E um dia, Jesus passando, ele olhou para alguns homens, ele falou assim: segue-me. Foi a única palavra que ele usou. E eu estou absolutamente convencido que todos nós podemos deixar de ser consumidores de produtos espirituais, que é sermos alegrados, sermos agradados, e podemos nos tornar discípulos de homens e mulheres que fazem discípulos e que ganham pessoas para Jesus e vivam na intimidade com o Senhor. Imagina Jesus passando aqui nesse corredor e ele olhando para você e disser assim: segue-me. Imagina Jesus passando por aqui e dizendo: vem comigo. Porque a consagração, meus irmãos, ela é a nossa primeira experiência depois de nós sermos salvos. Porque nós não podemos ser cristãos 3S: salvos, sentados e satisfeitos. Não. Assim que uma pessoa é salva pelo Senhor e ela tem essa intimidade com Deus, ela deve se consagrar a Ele. E numa condição normal, essas duas experiências, salvação e consagração, estão intimamente relacionadas. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, mudança de uso, mudança de posição. O que é uma consagração? Qual é o seu significado? Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Então a consagração, ela significa sacrifício. Por que é sacrificioso? Porque a gente tem que conviver, a gente tem que se tocar, a gente tem que se espinhar de vez em quando, mas a gente tem a missão de ganhar almas. É por isso que o livro de Levítico, quando ele começa, nos primeiros capítulos de Levítico, ele vai falar 5 ofertas básicas que são oferecidas lá. E a primeira delas que ele vai dar ênfase aqui é o holocausto. Porque existiam ofertas que eles matavam o boi e eles faziam oferta, depois o que sobrava era dado para as pessoas. Mas o holocausto não. O holocausto ele matava o boi, eles cortavam todo o boi, lavavam, e depois eles pegavam as peças do boi e montavam de novo como um quebra-cabeça em cima do altar do sacrifício.
E eles colocavam fogo e eles consumiam todo aquele boi no fogo, porque eles queriam lançar aroma suave ao Senhor. Então o holocausto é o sacrifício que é totalmente consagrado ao Senhor. E a Bíblia nos mostra que quando alguma coisa é separada da sua posição original e é colocada sobre o altar de Deus, especificamente para Deus, ela se torna então um sacrifício. Quando o sacrifício é separado para Deus e colocado sobre o altar, acontece primeiramente aqui a mudança de posição. Por quê? O boi antes vivia no campo. Antes ele vivia sendo usado para puxar carros, carroças. Mas agora ele foi trazido ao altar. E depois que ele é morto, que ele é colocado sobre o altar, ele é consumido pelo fogo aqui, para ser aroma agradável ao Senhor. Isso aqui é mudança de uso. Então, quando você que está aqui e eu, nós nos apresentamos em sacrifício ao Senhor, há também na nossa vida dois aspectos: mudança de posição e mudança de uso. E uma vez que nós somos consagrados, nós somos colocados no altar e não somos consumidos totalmente pelo fogo, o que sobra de nós é um punhado de cinzas. Porque agora nós estamos no altar do Senhor. E nós não mais estamos preocupados com os nossos sentimentos, nós não mais estamos preocupados com os nossos desejos, com as nossas questões, porque nós não podemos mais nos preocupar, porque agora nós somos somente um punhado de cinzas. Nós somos só isso, você e eu. Nenhum de nós aqui é diferente disso se nós nos colocamos no altar do Senhor. O nosso uso mudou, nós trabalhávamos, nós priorizávamos tantas coisas, mas agora, quando nós nos consagramos ao Senhor, e nós somos totalmente consumidos para a glória do Senhor, nós somos só cinzas. E cinza depende totalmente do Senhor. É por isso que eu preciso entender que para trabalhar para Deus é necessário, em primeiro lugar, e não tem outra opção. Para trabalhar para Deus, eu preciso, em primeiro lugar, permitir que Ele trabalhe em mim. Somente aqueles que deixam o Senhor trabalhar neles é que podem trabalhar para o Senhor. Então nós conseguimos trabalhar para Deus somente o tanto que nós permitimos que Ele trabalhe em nós. Se nós deixamos Deus trabalhar em nós primeiro, o nosso trabalho não pode agradá-lo, mas se eu não deixo Deus transformar a minha vida, mexer nas minhas coisas, mexer nas minhas questões, eu não posso trabalhar para Deus, porque o meu sacrifício, o meu trabalho não será aceito por Ele. Eu preciso deixar Deus trabalhar em mim, e isso dói, irmãos. Isso dói. Deixar Deus trabalhar em nós é deixar Deus cortar da nossa vida coisas que não competem com o sacrifício do holocausto. Falei para os irmãos uns tempos atrás que eu tinha um amigo, o nome dele era Sidney, e o Sidney era um homem de Deus, é ainda, espero que ele esteja vivo, faz tanto tempo que a gente não se vê. E o Sidney dizia assim para mim: Mauro, ele falava, cara, a minha vida é como um diamante. Eu, por quê? Eu achei que tu está te exibindo? Ele, não, é como um diamante. Quando eu acho que está tudo bem, quando eu acho que eu estou legal, estou indo na igreja, estou dando meu dízimo, eu estou cuidando das pessoas, eu estou liderando, eu estou fazendo alguma coisa, eu acho que agora estou legal. Aí Deus chega para mim e diz: Sidney, eu preciso cortar mais uma lasquinha aqui. E Deus vem e corta uma lasquinha, e isso dói. Mas Deus precisa trabalhar na gente para nós sermos diamantes lapidados. Deus precisa trabalhar em nós para que nós possamos então poder trabalhar com Ele como pessoas que estão deixando Ele trabalhar em nós. Isso é difícil. E não tem nenhum de nós aqui que seja expert nisso. Todos nós estamos na caminhada. Sabe? Então o que eu decidi? Eu quero entregar as minhas melhores coisas ao Senhor. Porque se eu não fizer isso, eu posso ser um
cantor famoso, eu posso ser um pregador de ponta, e as minhas palavras vão ser vazias e não vai ganhar ninguém, porque eu não estou deixando o Senhor trabalhar em mim. Isso é sério, porque as pessoas lá fora estão morrendo. As pessoas, às vezes, da nossa própria relação, amigos, parentes, pessoas que nós convivemos, elas estão morrendo sem Jesus, e eu poderia ter ganho essas pessoas. Eu não ganhei porque eu não estou deixando Deus trabalhar em mim. E se Ele não trabalha em mim, eu não consigo trabalhar para Ele. A consagração, meus irmãos, também tem uma terceira coisa, que é a mudança de forma. Porque antes nós éramos como boi no campo, com uma bela forma, éramos inteiros, nos vestíamos bem, alguns se penteavam bem, né, Beto? No nosso caso já não é mais assim, né? Mas alguns se penteavam bem, né? Andavam, como dizia no passado, andavam nos trinques. Mas agora, alguns de nós podem ser até como belos animais, vencedores de concursos, competições, imponentes, respeitados, apreciados por todo mundo. Mas sabe qual é a forma que Deus mais admira em nós? É quando nós somos um punhado de cinzas. Só isso. É quando todas as nossas partes mais excelentes, elas foram transformadas nesse punhado de cinzas. E agora, nós não somos mais aparência, agora nós somos aroma agradável ao Senhor. E Ele vai olhar para nós e vai dizer: esse é meu filho amado. Porque ele está cheio de problemas, ele está cheio de coisas, mas ele está me buscando, ele está deixando eu trabalhar nele. Olha o rei Davi. O rei Davi pecou, ele matou, ele fez um monte de coisa errada, mas cada vez que ele errava, ele se prostrava diante de Deus: Senhor, tem misericórdia. E Deus restaurava aquele homem, e ele ia lá e pecava de novo, e ele entendia: errei de novo, Senhor, me cura, Senhor, maldito o homem que sou tal. E Deus curava. E no final da vida do rei Davi, se perguntasse para mim, fala alguma coisa sobre o rei Davi, eu diria: foi um sem vergonha, pecador, vivia pecando, Deus curava e ele fazia de novo, pecador, reincidente. Esse homem aí, nem sei se foi para o céu, talvez eu julgasse assim. Sabe como é que Deus julgou? Quem sabe? Esse é um rei segundo o meu coração. As pessoas que deixam Deus trabalhar em si são aquelas que vão ser homens e mulheres que vão revolucionar o mundo, porque é através deles que Deus trabalha. São pessoas assim que Deus usa. E é por isso que os discípulos, eles queriam intimidade, porque: Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, Senhor, por mim só, não dá, eu preciso do Senhor na minha vida. Então me mostra onde o Senhor mora, porque eu quero ir lá, Senhor. Eu quero ver onde o Senhor mora, onde o Senhor dorme, eu quero ver o que o Senhor come, me ensina, porque eu quero andar como o Senhor. Então Deus começa a usar essas pessoas, e lá nas cartas de Paulo tem um texto que vai dizer assim, ó: esses que têm alvoroçado o mundo, que eram os discípulos, chegaram até nós. Esses que têm alvoroçado o mundo, tem até um hino que a gente cantava no passado assim: esses que têm alvoroçado o mundo. Ah, irmãos, se nós desejamos ser aqueles que servem a Deus de maneira santa e agradável, nós precisamos começar pela nossa consagração. Dizer: Senhor, olha, eu não posso, eu não consigo, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas ações, eu sou impulsivo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, Senhor, me ajuda, porque o Senhor também sabe, além do Senhor sabe tudo que eu sou de ruim, mas o Senhor também sabe do meu coração, e o Senhor sabe que eu te amo. Talvez muitos aqui precisavam dizer isso hoje, inclusive eu. E a gente precisa. Essa cidade só vai sentir o impacto do Senhor quando o povo dele olhar para isso aqui e dizer: Senhor, me ajuda a ser somente um punhado de cinzas. Me ajuda
porque eu estou plenamente convencido de tudo o que o Senhor pode fazer com um punhado de cinzas. Queremos ser assim? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Creio que nesse momento você, onde você está, converse com o Senhor. Eu não conheço totalmente a sua vida, você também não conhece totalmente a minha. Mas talvez nessa manhã seja o dia de nós dizermos: Senhor, eu quero ser esse punhado de cinzas, porque eu quero ser totalmente para o teu louvor. Eu quero ser totalmente para a tua honra e para a tua glória. E tudo que há em mim que não te agrada, que não te alegra, que não edifica a minha vida, que impede que o Senhor trabalhe em mim, Pai, eu quero jogar tudo isso agora aos pés da cruz de Cristo. Eu quero sair daqui com a minha vida transformada, Senhor. Diga isso para o Senhor. Eu quero sair daqui fazendo tudo para que o Senhor seja glorificado na minha vida, nas minhas ações, nas minhas palavras, nos meus pensamentos. Eu quero que o Senhor seja glorificado. Então tira de mim definitivamente aquilo que eu não estou conseguindo te entregar, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que eu estou constantemente insistindo em segurar, e eu não estou cumprindo bem o meu ministério, aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor entenda que a minha vida é para Ti, Senhor. Então resista a mim, Pai. Não permita que eu faça do meu jeito, não permita que eu faça da minha forma, mas que o Senhor, Pai, que o Senhor faça do teu jeito, como o Senhor quiser. Não importa o que eu vou sentir, não importa nada disso, eu só quero que o Senhor seja agradado na minha vida. Eu sou pobre, fraco, pecador. Mas nós estamos aqui nessa manhã para dizer: Senhor, eu quero muito mais de Ti. Eu não quero viver na superficialidade de uma vida comum, mas eu quero ser um homem, uma mulher que muda o mundo daqueles que estão à minha volta, porque eu ando contigo, Senhor. Porque eu tenho intimidade com o Senhor, porque o Senhor muda a minha vida todo dia, e tem coisas que eu erro, então eu coloco diante do Senhor, mas eu não quero parar nesses erros. Eu não quero parar nas coisas que eu faço de errado, mas eu quero simplesmente jogar para o Senhor, que o Senhor me perdoe, mas continua me usando, Pai. Não desista de mim. Não desista de nós, Pai. Nós queremos ser aqui a igreja que, para ser um instrumento do Senhor na salvação de vida, mas eu creio que o Senhor está querendo primeiro trabalhar em nós, nas nossas questões, nas nossas ações, naquilo que fazemos e principalmente, Pai, naquilo que nós estamos deixando de fazer. Nós queremos que o Teu nome seja glorificado, somente o Teu nome. Então, Pai, aquilo que está no nosso coração, aquelas manchinhas, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aquelas coisas que nos afastam de Ti, agora em nome de Jesus, nós depositamos aos pés da cruz de Cristo. E Te pedimos, por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, mas não desiste de nós. Não desiste, Pai. Nos ajuda a nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor. Nos ajuda a tornarmos cada dia mais a mente de Cristo em nós. Porque nós queremos ser somente um punhado de cinzas. Nós queremos ser só isso. E queremos declarar aqui nessa manhã que a Ti seja a honra e a glória. E tudo que somos, tudo que temos, nós entregamos para o Senhor. Faça o que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, para a honra e glória somente do Teu nome, do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.